uma lobectomia e uma mediastino. Bom dia, professor. Não tem como mudar. Já falei isso aquela vez. Oi, Wellington. Oi, professor, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, bom dia. O teu som não está aparecendo. Eu não estou ouvindo. Não está ouvindo? Não estou ouvindo o teu som. Agora eu acho que o som vai aparecer. Deu certo? Não apareceu ainda. Eu vou te tornar co-anfitrião aqui. Tá. Para tu poder partilhar tudo. Tu já é co-anfitrião. Tá me ouvindo agora? Mas não está aparecendo a tua voz ainda. Me ouve agora? Tá me ouvindo? Não, nada. Eu não ouço nada. Peraí, deixa eu ver se o meu som não está interrompido. Ah, sim, tá. Agora tu está falando. Tá me ouvindo? Eu estava com o som, o meu som estava mutado. Ah, beleza. Tá? Posso compartilhar a tela já ou o senhor vai mudar alguma coisa? Eu acho que a gente, de praxe, são 9h57, tá? Uhum. A gente, de praxe, espera cruzar às 10 horas e chega ali pelas 10h05 e começa às 10h05. Porque, por exemplo, agora só tem 6 participantes. E desses 6 participantes tem a Alessandra, tu e eu. E tem um participante assim, Ricardo de Oliveira Caetano, que esse eu acho que é paciente, se não me engano, né? Então, nós não temos quórum ainda para começar a reunião. Não, eu digo compartilhar a tela. Eu posso não, compartilhar a minha pode. já? Compartilhar pode, tranquilo. Beleza. Tá? Abriu aí? Abriu bem. Está aparecendo e a tela está aberta. Tá? Certo. Já tem 8 participantes. Bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, Bruna. Tudo bem? Bom dia. Tem a Márcia Duarte aqui participando, tem a Bárbara, tem a Valdirene, a Bruna, claro, o Wellington, eu, a Alessandra, que está com o rosto do Luiz Felipe Alencar, que é o marido dela. Né? A Alessandra se expõe. Tem 8 participantes. E são... Pietra, tem que fazer uma mamada mais ter, filha. Daqui a pouco mais ela chega aí e a mãe tá com sono, porque a mãe tá na reunião aqui do Dr. Mortinho. Tá ouvindo? Tem uma conversa aqui no chat. Bom dia a todos, a Márcia está dando. Bom dia. Bom dia. Eu falo. Bate-papo 2. O Ricardo também está dando bom dia aqui. Valdirene deu bom dia também.
Tem mais 2 participantes que entraram agora, já são 10. Wellington, só para introduzir, para quem não sabe, essa reunião ela fica gravada e depois ela se transforma num link do YouTube e quem quiser assistir ela extemporaneamente, em qualquer momento, ela está disponível nesse link do YouTube lá no nosso site e a gente bota nos nossos grupos também, né? Que aí alguém que queira ver de novo o que aconteceu, enfim, simplesmente a reunião fica disponível. Bom dia, doutor Motim. Bom dia. Bom dia, bom Dr. dia. Bom dia. Wellington, Bruna. Tudo bem? Bom dia, Ali. Bom, querido. Tudo bem? Já estamos com 12 participantes. No momento que a gente tiver, já tem 13, agora estão entrando. Já está na hora mesmo, né? Esperar uns minutinhos mais e a gente começa. Já tem 14 participantes agora. Inicie agora. Mais uns minutinhos a gente começa. Dez e 5, professor.
Tá, tudo bom, só. Então, tá. Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Obrigado aí pela presença nesse sábado ensolarado. Então, meu nome é Wellington Firma Pascoal, sou cirurgião geral, cirurgião do aparelho digestivo e atualmente estou na pós-graduação em cirurgia bariátrica e metabólica do Dr. Motim e com a equipe do COM. Essa aqui é a equipe de cirurgiões do COM, liderada pelo Dr. Motim, então. E temos mais o Dr. Padoim, a Dr. Letícia, o Dr. Everton, o Dr. Marcelo e o Dr. Daniel Weiss. O som tá bom? Tá ótimo. Aí, professor? Tá Beleza. ótimo. Excelente. Ótimo. Então, o COM tem todos esses profissionais, tá? Então, a cirurgia bariátrica não é uma cirurgia que depende só do cirurgião, né? Então, a gente tem uma equipe multidisciplinar que envolve nutricionista, psicólogo, gastro, cardio, pneuma, anestesista. Então, tem uma série de profissionais que eu não vou conseguir citar todos os nomes, mas como vocês podem ver, é uma equipe bem grande, né? Então, nosso encontro hoje é para falar sobre a obesidade, sobre a cirurgia, tirar as dúvidas, né? Então, as dúvidas que vocês tiverem, eventualmente, podem escrever no chat, que no fim da apresentação a gente pode responder, tá? Então, perguntas mais de caráter administrativo podem entrar em contato por esses telefones, certo? Então, o COM foi um projeto nascido em 1999, tinha como missão, então, prestar assistência aos pacientes e os familiares com relação à obesidade, estudar e ensinar a obesidade, pesquisar e publicar. Uma visão de se tornar um centro de reconhecimento, né? Tanto regional, nacional e internacional. Atualmente, ele é um centro multidisciplinar de tratamento da obesidade, síndrome metabólica e doenças associadas, com o objetivo, então, da redução da gordura corporal e melhoria das condições físicas e emocionais do paciente, além do ensino e pesquisa, né? E já ganhou diversas certificações como Centro de Excelência em Cirurgia da Obesidade. Então, como que a gente trabalha? A gente faz as reuniões mensais, né, no último sábado do mês, para orientar tanto os pacientes como os familiares. A gente dispõe de uma equipe multidisciplinar, como eu mostrei no slide anterior, tanto no pré quanto no pós-operatório. Temos uma equipe clínica, então, clínica e cirúrgica, 24 horas por dia, para qualquer intercorrência, seja por telefone ou no hospital. A gente tem a assistência administrativa em horário comercial, por esse WhatsApp. E vocês podem também nos acompanhar nas nossas mídias, né? A gente tem o site do COM, tem o YouTube, tem o Instagram, Facebook, e a gente sempre mostra um pouco do nosso dia a dia, algumas dicas, né? Para sempre estar orientando os nossos pacientes. Então, qual que é o objetivo nosso hoje? É a gente discutir sobre a obesidade e a cirurgia, tanto para pacientes quanto para familiares, falar sobre também complicações, as opções de tratamento, que não é só a cirurgia, né? O que pode trazer de benefício, o que pode trazer de risco, e a ideia é ter realmente um debate, uma troca de informações, né? Para tentar aproximar a equipe cirúrgica e dos demais profissionais com o paciente, né? Além disso, revisar, então, os fundamentos para a gente obter o sucesso, que é o objetivo de todo mundo aqui, né? Então, uma definição, a obesidade é uma doença crônica que decorre do acúmulo de gordura corporal, podendo causar riscos para a saúde do indivíduo, certo? Então, vamos começar pelas causas. E eu acho que esse é um dos slides mais importantes com relação à obesidade, porque eu acho que é o que falta na sociedade de conhecimento com relação a isso, né, que acaba gerando diversos preconceitos. Então, a obesidade não é só comer menos que resolve, né? A gente tem muita coisa envolvida com relação a isso. E aqui tem algumas das questões principais, mas tem diversos motivos para isso acontecer, né? Cada um contribuindo para chegar no fim e aumentar o peso, né? Então, a gente pode ter a genética, com uma taxa metabólica basal reduzida, a gente pode ter o sedentarismo, hábitos de alimentação, a cultura, as doenças que o paciente pode ter, a flora intestinal, o transtorno psicológico, a rotina, o trabalho, né? Se a gente for estudar a fundo, assim, até a via de parto tem relação, né, com a obesidade. Então, a pessoa nem nasceu e o acaso já estava definindo se ela tem uma tendência a mais ou não para ganhar peso, né?
Então, outra coisa muito importante, quando os pacientes passam pela avaliação com o nutricionista, eles vão passar por esse aparelho aí, que chama bioimpedância, né? É como se fosse uma balança que a gente pega nesses cabos dela, que passa uma corrente elétrica pelo corpo. Podem ficar tranquilos que não dá choque nem nada, né? Mas ela gera uma avaliação corporal, né? Então, fala quanto que a gente tem de músculo, quanto que a gente tem de gordura, de água no corpo, quanto que é o nosso peso ideal, quanto que a gente tem de excesso de peso, né? Mas o principal dela é que ela mostra a nossa taxa metabólica basal, né? Então, o que é isso? É o quanto a gente gasta de calorias por dia se não fizer nada. Vamos dizer que a gente fica parado o dia inteiro, a gente vai gastar um X de calorias, né? E o que a gente consegue perceber é que tem uma variação grande entre as pessoas, né? Então, as pessoas que a gente às vezes chama de magro de ruim, né? Tem um metabolismo que a gente chama de magro, que pode ser uma taxa basal de 2.000 a 2.500 calorias por dia. E as pessoas que tendem à obesidade têm uma taxa basal de 1.100 a 1.900 calorias por dia. O que isso quer dizer? Que às vezes a gente dando o mesmo prato de comida para duas pessoas diferentes tem resultados diferentes, né? Porque uma pessoa talvez aquilo seja o máximo que ela a partir daquilo ela já começa a engordar, e outra ela consegue queimar aquilo e não significa nada, né? Então, com a nutricionista a gente vai ter uma dieta baseada nessa taxa metabólica basal, né? Não é uma receita de bolo dando a mesma dieta para todo mundo, né? A dieta tem que ser baseada nessa taxa metabólica. Então, a gente sempre diz que a obesidade é uma doença, né? Porque é um problema crônico que a gente faz diversas formas para tentar tratar ela, mas ela sempre está lá, né? Então, além de ter essa questão difícil de resolver, ela também pode acarretar diversas comorbidades no nosso corpo. Daí isso varia, pode ser pressão alta, pode ser diabetes, pode ser apneia do sono, AVC, infarto. Então, tem diversas coisas que a obesidade pode acarretar. Então, o nosso objetivo aqui, claro que tem toda a questão, muitas pessoas às vezes procuram a cirurgia bariátrica por estética, né? Mas nosso objetivo principal é melhorar a qualidade de vida e resolver esses problemas de saúde para conseguir que a pessoa tenha mais tempo de vida também, né? Resolvendo a obesidade. E o tratamento da obesidade não é só cirurgia, né? Então, ela vai desde o tratamento comportamental, psiquiátrico, né? Pode, às vezes, usar algum medicamento, pode usar o balão intragástrico, até, de repente, chegar a ser necessária a cirurgia, né? Mas a base de tudo isso, independente do tipo de tratamento que cada um tem ou que o profissional escolhe, é ter uma reeducação alimentar, atividade física e mudança de estilo de vida. Isso vai ser essencial em qualquer tipo de tratamento. E agora um conceito básico, né, que é muito importante na obesidade, é o IMC. IMC é uma conta que a gente faz, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Isso vai nos gerar um número que a gente joga em uma tabela ali, tá? Então, se o paciente tem esse número de 18 a 24,9, ele tem um peso normal. Se for de 25 a 29,9, sobrepeso. De 30 a 34,9 é obesidade grau 1. 35 e 39,9 é obesidade grau 2 e acima de 40 é obesidade grau 3, né? Qual que é o problema dessa conta, né? Se a gente for ver nessa imagem do lado aí, o Mike Tyson ele tinha um IMC de 42, né? Então, é uma medida que só usa o peso e a altura do paciente. Então, como o músculo às vezes pesa mais, ele pode ser considerado um obeso grau 3, né? Então, por isso que é importante fazer aquela avaliação com a bioimpedância para a gente ver qual é a composição corporal do paciente, né? E daí sim indicar ou não a cirurgia. Mas aí a cirurgia bariátrica tem as indicações baseadas nesse IMC, né? Então, a partir ali da obesidade grau 2, que é o IMC 35, mais algum problema de saúde, e aí vocês podem ver nessa tabela ao lado as comorbidades, né? Então, é uma lista com diversas coisas que podem entrar nessa indicação. Então, tendo IMC maior que 35, mais um problema de saúde, pode ser diabetes ou hipertensão, dislipidemia, já é uma indicação de cirurgia. Abaixo ali, se o paciente tem IMC maior que 40, só isso já é uma indicação de cirurgia, tá? E tem algumas indicações especiais no diabetes, né? Que a partir de 30, a gente já pode ter indicação também da cirurgia. E quando que a gente não pode
fazer a cirurgia no paciente, tá? Se ele tem um transtorno psiquiátrico que não está controlado, se ele tem uma limitação intelectual ou que não entende que a cirurgia, o que é a cirurgia e como vão ser os novos hábitos de vida, se ele não vai conseguir seguir isso, a gente não pode fazer. Se ele tem uma limitação clínica para o procedimento cirúrgico, ou seja, ele não, cardiologicamente ou pelo pulmão, ele não consegue passar por um procedimento cirúrgico, então a gente não pode fazer cirurgia. Se ele tem alguns vícios, daí pode ser álcool, cigarro, dependência química, alguns extremos de idade ou que não tem um apoio familiar importante, certo? Então, a cirurgia vai ser uma ferramenta poderosa para o paciente, né? A gente sempre diz que entrega de presente para o paciente uma Ferrari, né? E ele tem que saber usar daí essa ferramenta, né? Se ele não souber usar, pode não dar certo, né? Mas a gente entrega algo que pode ser capaz de resolver vários problemas para ele, né? Então, vai favorecer o emagrecimento, vai auxiliar na redução da ingestão alimentar, vai modificar todos os hormônios, diminuir a fome, melhorar as doenças, né? Pode ter chance de alterar até a microbiota intestinal e vai ter uma melhora clínica do estado de saúde do paciente, tá? Mas agora estão focando nas técnicas cirúrgicas, né? Se a gente for pesquisar, existem diversas técnicas possíveis para cirurgia bariátrica, cada dia surgindo novos tipos, né? Mas existem aquelas que são autorizadas pelo Conselho Federal de Medicina e que são as mais feitas tanto no Brasil quanto no mundo, né? Então, as principais são essas duas aqui, que é o bypass gástrico em Y de Roux e a gastrectomia vertical ou sleeve. Tá? Então, vamos começar pela primeira, bypass gástrico em Y de Roux. Aqui a gente tem um vídeo mostrando como funciona. Então, a gente faz um grampeamento no estômago, nesse formato mais ou menos, que deixa um pouch, o estomaguinho, que a gente chama, de mais ou menos 50 ml, né? Depois a gente conta 100 centímetros do intestino delgado, faz outro grampeamento e leva essa alça de intestino lá em cima para ser anastomosado, tá? E lá embaixo anastomosa o resto, para passar as secreções biliopancreáticas. Então agora, isso que tem em azul seria o alimento, né, que a gente ingere, e o que está em amarelo, esverdeado ali, as secreções do estômago, do pâncreas e do fígado, né? Então, elas vão se encontrar lá embaixo na segunda emenda da cirurgia, tá? Para começar a digestão propriamente dita do alimento. O que isso causa, então, no bypass? A primeira anastomose lá em cima e a redução do estômago gera como se fosse um funil, né? Então, ele causa uma restrição alimentar para o paciente, ou seja, ele consegue comer menos, então ele vai ingerir menos calorias, né? Além disso, a gente tem o desvio intestinal, que faz com que tenha uma desabsorção das calorias, ou seja, tem uma porção importante do intestino que não vai estar absorvendo aquelas calorias, porque o alimento não foi digerido adequadamente ainda. E além disso, acho que o mais importante até, que foi o que tornou a cirurgia bariátrica tão importante, né? É que nos estudos começaram a ver que esse desvio intestinal faz com que o próprio intestino libere diversos hormônios, que a gente chama de incretinas, né? E essas incretinas fazem com que tenha uma melhora da diabetes, da pressão alta, né? Da dislipidemia, da esteatose, e por isso o bypass é considerado uma cirurgia metabólica, né? Porque ele resolve esses problemas metabólicos do paciente, tá? A outra cirurgia, então, que a gente tem é o sleeve, né? Então, aqui o outro vídeo mostrando, então, azul como é o normal, né? Que a gente ingere o alimento, que cairia em todo o estômago, se juntando ali com as secreções ali embaixo, né? Então, o que a gente faz é fazer um grampeamento também longitudinal do estômago, né? Fazendo com que o estômago fique nesse formato de um tubinho, né? O sleeve é como se fosse a manga, né? Em inglês. E essa outra porção do estômago é retirada do corpo do paciente. Então, mais ou menos 80% do estômago é retirado, tá? O que isso causa? Também causa uma restrição, né? Então, o paciente come menos e tem uma menor ingesta calórica. E naquela porção do estômago que é retirada, tem um hormônio que chama grelina, né, que é o que dá fome para a gente. Então, a fome também é reduzida um pouco com
com a ressecção dessa porção do estômago. Um pouco das complicações assim desse procedimento, né? Como ele é um tubo, ele pode ter uma dilatação, e isso pode acarretar mais reganho de peso em relação ao bypass, né? Na fisiologia do estômago, né, a porção ali do antro é aquela que contrai para a digestão do alimento, e a porção lá de cima do estômago, o fundo, é aquela que distende, né? Então, como a gente retira o fundo, às vezes aquela contração de baixo do estômago faz com que o alimento suba, causa um refluxo, né? Então, pacientes que já têm refluxo não têm indicação de fazer cirurgia, e pacientes, às vezes, que não tinham, podem adquirir esse refluxo, né? Então, comparando, eu já falei um pouco, assim, mais ou menos, mas se for ver o bypass, é uma cirurgia reversível, apesar de nunca ter visto ninguém solicitar para reverter a cirurgia. Tem mecanismo, então, de restrição e desabsorção, como falei, é uma cirurgia metabólica, tem uma melhor resolução das comorbidades, menos reganho de peso. Pelo desvio intestinal, pode causar hernia interna, se algum intestino passar por aquele espaço ali que fica atrás do intestino, e vai precisar de reposição vitamínica, tá? Porque assim como a gente não ingere as calorias, né, a gente acaba também não ingerindo as vitaminas, né? Então o paciente vai precisar repor pelo resto da vida as vitaminas. Sobre o sleeve também vai ter a função restritiva, um pouco menos metabólica, é irreversível, porque aquela porção do estômago é retirada do corpo, né? Pode gerar ou piorar o refluxo, como eu comentei, também precisa da reposição vitamínica, mas ela mantém a anatomia, acesso endoscópico à via biliar, que é algo importante também, e não tem risco de hernia interna porque não tem aquele desvio intestinal, tá? Então, assim, as duas cirurgias funcionam bem, né? No nosso serviço a gente acaba fazendo mais o bypass, por acreditar que ele funciona melhor nessa questão metabólica, porque a gente recebe muito paciente com várias comorbidades, né? Mas é mais a cirurgia, às vezes, que escolhe o paciente, né? Cada um tem uma particularidade e, em alguns casos, a gente não pode fazer um tipo ou outro de cirurgia, né? Então, depende muito da avaliação pré-operatória de cada paciente. Antigamente, a cirurgia era feita aberta, né? Que era uma incisão no abdômen para acessar a cavidade abdominal e fazer a cirurgia. Nos últimos anos, então, tanto no convênio quanto no SUS, a gente está conseguindo fazer a cirurgia por vídeo, né? O que é videolaparoscopia, para quem não conhece? A gente coloca gás dentro do abdômen, né, e infla ele, e a gente consegue colocar equipamentos por esses tubinhos que dá para ver na imagem, que chamam trocáter, né. Então, pelo trocáter, a gente passa a câmera e as pinças e consegue fazer a mesma cirurgia, só que com incisões menores, o paciente tem menos dor no pós-operatório, tem uma alta mais precoce, volta às suas atividades mais rápido, né, e tem redução de infecção ou de hérnia da incisão. Então, fazendo o bypass ali, qual que é a nossa expectativa de redução de peso, tá? Então, nesse exemplo aqui dessa tabela, um paciente de 140 quilos, tá? Com IMC de 45, ali na bioimpedância, viu que o peso ideal dele, ou normal, seria 77 quilos, então ele tem um excesso de peso de 63 quilos, tá? Então, o esperado é que dentro de um ano, esse paciente vai perder 80% do excesso de peso, né? É uma perda gradual, mas que chega mais ou menos ao seu máximo no fim do primeiro ano, tá? É normal, depois do primeiro ano, ter um aumento de alguns quilos, né, de peso, mas se o paciente segue as orientações nutricionais ou mantém os hábitos saudáveis, exercício físico, ele consegue manter esse peso, né? Se não, pode acontecer de ter o reganho de peso após esse período, tá? Então, com relação às comorbidades, né, a gente vê que a pressão alta no fim de um ano tem uma resolução de 76%, a apneia de 97%, a dislipidemia de 80%, o diabetes de 88%, a estetose, certo? Então, tem uma redução muito importante das comorbidades, né? Não quer dizer que a gente cure os problemas de saúde, né? Mas a gente consegue regredir eles a um estágio inicial, que às vezes um paciente que tomava muitas medicações começa a não precisar tomar mais, ou às vezes tomar menos, né? Então, isso gera mais expectativa de vida e qualidade de vida também, né? Que é o nosso objetivo.
Então, das complicações, né? O que a cirurgia bariátrica também pode causar de problemas? Nosso maior medo, quando faz não só bariátrica, mas como qualquer cirurgia do trato gastrointestinal, é a gente ter as chamadas fístulas, né? O que é a fístula? Toda vez que a gente corta o intestino e sutura ele de novo, por mais perfeita que seja a nossa costura, a nossa cirurgia, a gente depende da cicatrização do paciente para aquilo colar e ficar bem fechado, né? Então pode acontecer eventualmente de algum desses pontos abrirem e ter algum vazamento, né? Mas isso não é um atestado que vai morrer algo do tipo, é uma complicação, pode acontecer, mas que pode precisar de outra intervenção, pode ser ou cirurgia ou até tratamento conservador e ficar mais tempo internado, né? Pode ter as hérnias incisionais, porque toda incisão que a gente faz no abdômen também depende da cicatrização para aquela parede fechar, né? Então pode acontecer de ficar essa comunicação de dentro da barriga para fora, mas que também pode ser resolvido com cirurgia. Todo paciente com mais obeso tem mais tendências a pneumonia, infarto, embolia, né? Por isso que é tão importante a nossa avaliação pré-operatória para levar o paciente no melhor momento possível, né? Para fazer a cirurgia. E a gente faz uso de todas as prevenções, né? Tanto durante a cirurgia quanto no pós, para evitar essas complicações, né? Então, por exemplo, a embolia ali, a gente tem que deambular precocemente, a gente prescreve a heparina para usar tanto no hospital quanto em casa, né? Pode ter oclusões intestinais relacionado à hernia interna, ao brida, mas que a gente pode resolver também com cirurgia. Aquilo que as pessoas falam de entalar com a comida ou ter vômitos, geralmente é mais uma orientação de como mastigar, como comer, que é resolvido, né? Pode acontecer anemia, queda de cabelos, mas isso a gente resolve com a reposição de vitaminas, né? E também os pacientes bariátricos têm uma tendência a formar mais cálculos na vesícula, né? O pico de incidência ali pelo 6º mês e pode acontecer em até 30% das pacientes pós-operatório. Mas se a gente for ver, às vezes vendo aquele slide parece que é um horror, né, que a gente fica com medo, mas se for ver então o que os estudos mostram, né, o nosso serviço também mostra, o risco cirúrgico, o risco de mortalidade é de 1 a 0,2%, hoje em dia mais perto desse 0,2%, risco de complicação de 10 a 1%, também hoje em dia mais próximo desse 1%. E a gente tem um risco de continuar obeso, né? Que tem um risco de mortalidade de 4,5% e um risco de complicação de 30%. Então é por isso que a gente opera os pacientes, né? Que às vezes o risco-benefício da cirurgia é muito melhor do que continuar com um problema de saúde, né? Então, como funciona no pré-operatório? A gente passa pela triagem com o cirurgião, tem uma avaliação nutricional, endocrinológica, psicológica, clínica, cardio, pneumo, gastro, e também avaliação com enfermagem, fisioterapia, com dentista. E acho que isso que é legal na cirurgia bariátrica, que ela não é como qualquer cirurgia, por exemplo, se chega um paciente com uma hernia inguinal ou pedra na vesícula, para mim, é uma decisão minha e dele, assim, não, daqui 2 semanas a gente opera, vamos fazer assim. Na cirurgia bariátrica, não, né? Se a Alessandra ali da psicologia ou a Bruna da nutrição me falar que o paciente não está pronto, eu não posso operar aquele paciente, né? Todo mundo da equipe tem que falar que o paciente está pronto para a cirurgia. Então, realmente, a equipe multidisciplinar é muito importante na cirurgia bariátrica, certo? A nutrição é muito importante na cirurgia bariátrica, que entra principalmente a reeducação alimentar e também logo antes da cirurgia, naquela dieta pré-operatória ou low carb, né? Então, na reeducação alimentar, o foco da alimentação sempre tem que ser a proteína, né? A gente tem essa pirâmide aí mostrando o que é básico para o paciente, que tem os exercícios físicos, as vitaminas, depois ali as proteínas nos alimentos, né? No prato, a gente sempre tentar comer primeiro as proteínas, que é o mais importante, depois as frutas, os vegetais, e por fim o carboidrato, que é o que acaba causando mais o aumento de peso, né? Então, com a Bruna ali, ou as outras nutricionistas do nosso grupo, elas vão ensinar bem sobre o que comer e quando comer, né? Baseado nessa pirâmide alimentar. E mostrando que os alimentos, que é o foco nosso foco, né, da proteína, que não é só a carne, mas tem o ovo, derivados do leite, né, e etc. E na dieta low carb, para
para nós, os cirurgiões, também é muito importante, né? Porque toda a nossa cirurgia é feita nessa região, dá para ver nessa figura da direita, com a letra A ali, esse é o lobo esquerdo do fígado, né? E embaixo dele é onde está o estômago, tá? Então, dá para ver na primeira figura que a gente tem que levantar o fígado para poder fazer a cirurgia, tá? Então, o que a gente viu com essa dieta low carb, que a gente faz de 1 a 2 semanas antes da cirurgia, ela consegue reduzir o tamanho do fígado em até 20%, né? Então, facilita muito o nosso procedimento. Já aconteceu de a gente colocar a ótica dentro do abdômen e ver que não dá para operar o paciente, tá? Então, tem que seguir certinho essa dieta, com o objetivo de realmente facilitar a cirurgia, tá? Então, o que esperar no dia da cirurgia, tá? Tem que chegar no hospital mais ou menos umas 2 horas antes do procedimento, né? Tem que ter 12 horas de jejum, tá? E isso às vezes num procedimento normal, geralmente é 8 horas, mas no paciente obeso, como geralmente ele tem diabetes, né? Pode ter mais gastroparesia, que significa que o estômago demora mais para esvaziar o conteúdo, né? Então tem que ser um tempo maior de jejum. Ou até se o paciente usa aquelas medicações, o Saxenda, o Victoza, que também causa gastroparesia, né? Então a gente foca também nesse tempo maior para evitar o risco de aspiração na intubação, né? O procedimento habitualmente demora de 1 a 2 horas, né? O paciente passa a noite no hospital e tem alta entre 24 a 48 horas após a internação, né? Depois volta para revisão em 7 a 10 dias. No pós-operatório, então, a gente orienta um repouso de 15 dias, a gente prescreve aquele protetor gástrico diluído, uso de anticoagulante subcutâneo, pode retornar às atividades físicas após 30 dias da cirurgia, e vai passar, então, por uma evolução da dieta em 4 fases, né? Então, nos primeiros 10 dias, o paciente fica só com uma dieta líquida, depois de 10 dias começa com uma dieta mais pastosa, depois de 15 dias já começa, então, com a dieta branda ali, e a partir do segundo mês com a dieta normal. Então, é uma evolução gradativa que a nutricionista vai passando para vocês, tá? Sempre lembrando, então, como eu falei, todo paciente vai precisar dessa reposição vitamínica, tá? E tem diversos tipos nas farmácias, mas daí a endócrino vai orientar bem a quantidade, o tipo, né? Também se baseando sempre também em exames laboratoriais que a gente faz para ver os níveis das vitaminas no sangue. A gente também tem consultas mensais nos primeiros 3 meses, trimestrais até os 18 meses e semestrais até 2 a 5 anos, tá? Então, isso também é importante, não é uma cirurgia que faz, volta para ver se está tudo bem e nunca mais se encontra, né? É quase um casamento e um acordo mesmo do médico-paciente para ter um segmento a longo prazo para ter o melhor resultado possível, tá? Então, tem que ser um acompanhamento multidisciplinar com todos os profissionais para a gente chegar nesse objetivo. Essa frase ali até que tem no slide do Dr. Motim: a fisiologia muda, mas a obesidade é incurável e o acompanhamento é permanente. Então, sempre lembrando no pós-operatório que o principal alimento é a proteína, tá? Em todas as refeições vai ter que ter algo com proteína. Focar em exercício com musculação, né? Porque assim como a gente perde gordura, a gente também perde músculo depois da cirurgia. Então a gente tem que focar em exercício com musculação para manter ou até aumentar a composição corporal de músculos, né? Às vezes chega pacientes com uma perda muito grande, né? Que fica feliz, todos ficam felizes, obviamente, mas a gente vai ver acabou não fazendo tanto exercício, então também perdeu muito músculo, né? Então, o peso em si não é o mais importante que a gente tem que frisar, né, no pós-operatório. Tanto no pré ali que a gente fez a bioimpedância, no pós a gente também vai precisar fazer essa bioimpedância para acompanhar a composição corporal. Então, na imagem do lado dá para ver que no início, antes da cirurgia, a bioimpedância mostra um formato como se fosse um C, né? Que seria um peso aumentado, gordura aumentado e músculo diminuído. E depois da cirurgia, nosso objetivo é deixar ela com formato de D, né? Que é baixar o peso, baixar a gordura e aumentar a massa muscular, tá? Então, comer de 3 em 3 horas, bem mastigado, vagarosamente, num ambiente tranquilo, né?
Também no pós-operatório é muito importante não fazer uso de bebidas alcoólicas, né? Porque o estômago, ele é um local que tem um papel muito importante na metabolização do álcool, né? Então, como no bypass a gente faz um desvio do estômago, pode acontecer do álcool ficar mais tempo circulando no corpo e também agredir mais o fígado, né? Então, o paciente, depois da cirurgia, pode vir a adquirir cirrose e até câncer de fígado com uma facilidade muito maior do que os pacientes não operados, né? Então, depois da cirurgia, não pode fazer uso de bebida alcoólica. E evitar também bebidas doces ou doces mesmos, que pode causar o dumping ou hipoglicemia e até o reganho de peso, tá? Então, a atividade física também é indispensável. E eu acho que é isso, foi acho que um resumo, né? Agora não sei as perguntas ou se o Dr. Motim quer falar algo a mais também. Estou à disposição aí. Foi ótimo, Wellington. Assim, tivesse uma abordagem mais simplificada, como tu disse, resumida, clara, né? E bem numa linguagem acessível. Acho que a apresentação foi excelente. Tem algumas colocações do paciente. Uma paciente aqui disse: não fiz a bioimpedância antes. Algumas pessoas escapam isso, mas é possível, mas a maioria faz. Uma outra botou que gostou muito, foi esclarecedor. Enfim, esse tempo agora que nós temos é para perguntas dos pacientes, discussão entre nós, talvez a gente mesmo queria colocar alguma coisa acrescentando. Enfim, Bruna, Alessandra, enfim, quem é que está aí do grupo, quer colocar alguma coisa? Oi, doutor, Bruna aqui. Oi. Primeiramente, parabenizar, então, doutor Wellington, excelente apresentação, tudo muito claro, né? E de acordo com todas as colocações em relação às dietas, né, tanto no momento pré-operatório e no pós-operatório, às vezes os pacientes, eles têm um pouquinho de resistência, assim, por que eu preciso de tantas consultas, né? Mas é tudo para ser bem detalhado, para tudo acontecer muito certinho, né, para a gente evitar riscos e complicações. Então, até o reganho de peso tardio, que a gente chama. A questão ali da dieta acetogênica, né, nos 10 dias antes da cirurgia, ela tem que ser seguida rigorosamente, porque isso impacta, né, tanto como o doutor falou, no tempo de cirurgia, na manipulação também, né. Eu assisti uma cirurgia do Dr. Motim, que foi de uma paciente minha, e no início de tudo, assim, a gente fez algumas combinações, né, não fazer despedidas, ter uma boa relação já com alimentos nutritivos, não nessa parte da cetogênica, no pré do pré, que eu chamo, né, e a paciente, por algum motivo, assim, se perdeu, né, então ela teve consequência de aumentar a gordura visceral, também o fígado, não sei se o senhor lembra, doutor Motim, que estava mais aumentado, né? A dieta inadequada no pré-operatório sempre tem o poder de não de deixar o fígado como estava antes, né? Então, o fígado grande, gordo, ele dificulta bastante. Eu não me lembro exatamente do caso, Bruno, me lembro que tu está assistindo, mas não me lembro do caso. Uhum. Mas, assim, de modo geral, fazer o controle alimentar pré-operatório, a preparação, é fundamental para poder tornar a videolaparoscopia execuível, né? Ontem mesmo eu preparei um paciente que vai operar semana que vem agora, e eu disse enfaticamente, e o teu fígado estiver muito grande, se a gordura de dentro da barriga estiver muito grande, não vai haver espaço para fazer a vídeo, nós temos duas alternativas, ou abrir a barriga ou retirar os equipamentos e não seguir adiante com a cirurgia, para ter, assim, Sim. no final das contas, uma situação de redução de peso mais poderosa, maior, para conseguir, enfim, fazer a cirurgia laparoscópica, que é o grande alvo da gente. Tem uma pessoa que levantou a mão ali, Bruna, para falar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Para mim não apareceu aqui, doutor. A Deise. Aparecendo uma mãozinha levantada A ali. Deise tá com a mão levantada. Isso, a Deise, verdade. Pode liberar o teu microfone, Deise. Quer perguntar, fazer alguma pergunta? Pode perguntar. E aí, pessoal, quer fazer uma pergunta?
Deve ter levantado sem querer, talvez. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Bom, está presente na nossa reunião, além da Alessandra e da Bruna, está presente o Marcelo Cardoso, que é outro cirurgião do grupo. Quer falar alguma coisa aí, Marcelo? Oi, Marcelo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Estou no interior aqui, mas consegui apreciar a bela apresentação do Dr. Wellington, hein? Professor, foi bem, a apresentação ali foi excelente, como todo mundo já falou, então eu acho que todas as dúvidas que pudesse ter, o Dr. Wellington já deixou esclarecido. Então, por enquanto, eu não tenho muita contribuição, foi a excelente apresentação. Também achei. Isso aí. Te inspira, né? Não, vou ter que fazer uma apresentação do Marcelo. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Tá bom. Olha aqui, a Milene Carboni tem uma colocação aqui, uma dúvida. Já estou na primeira dieta. A reconsulta nutricional deve ocorrer 10 dias antes da operação? A pergunta é essa. E tu, Bruna, responde essa? Já estou na primeira... A cetogênica, ela tá isso? Eu não entendi. Explica, Milene, para nós. Milene, tu teve o primeiro contato com a Nutri? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu já tive a primeira consulta nutricional, foi passada a dieta e eu estou seguindo. E a reconsulta, que tem uma reconsulta nutricional, pelo que eu vi ali no cronograma da cirurgia, que ela deve ocorrer, que é uma consulta pré-cirúrgica. Ela deve ocorrer com quantos dias de antecedência? 10 dias. Ah, certo, perfeito. Essa era a minha dúvida. Nesse momento, a Nutri vai conversar contigo sobre a cetogênica, né? Que tu vai seguir por 10 dias antes, e também vai prescrever a dieta líquida, que ela é por 10 dias após a cirurgia, que já começa no hospital, no momento que acorda na sala de recuperação e após a avaliação do médico. Ah, tá certo. Muito obrigada. De nada. Tem mais uma pessoa que levantou a mão aí para falar. Eu, Alessandra. Isso, Alessandra. Então, parabéns, Dr. Wellington, pela apresentação. Foi excelente, extremamente esclarecedora, né? E só complementando, corroborando assim com as tuas aspectos que tu colocou, né? O quanto que é fundamental, né? Todos os pacientes, então... Eu não me apresentei, desculpa para os pacientes que estão nos assistindo. Então, meu nome é Alessandra e eu sou psicóloga da equipe, né, do COM. E é importante, então, salientar que todos os pacientes passam por essa avaliação pré-operatória com a psicologia, né? Caso seja necessário, a gente indica também a avaliação da psiquiatria. E depois, no pós-operatório, é fundamental que todos os pacientes, então, tenham esse acompanhamento também, porque a gente sabe o quanto que a parte emocional influencia em todo o processo. E então é muito importante que a gente mantenha esse acompanhamento a longo prazo. É bem como o Dr. Wellington colocou, é um casamento que não pode ter separação, né? Então é fundamental que os pacientes tenham acompanhamento com toda a equipe médica, nutri, psicólogo, enfim, né? Isso é um dos fatores que vai nos levar ao sucesso no pós-operatório. Isso mesmo. A consulta com a psicologia, a Deise Amorim colocou agora, é mais de uma consulta ou depende de cada caso? Essa para então ti, assim, Alessandra. Perfeito. Então, a gente faz uma avaliação, né? E assim, Deise, tem situações onde a gente precisa de um tempo maior com o paciente, né? E às vezes até, como eu falei, indicar para colegas psiquiatras para acompanhar o caso junto, né? E tem algumas situações onde o paciente já tem a possibilidade de ser liberado de uma forma mais breve, porque muitas vezes já vem de um acompanhamento psicológico, já faz o que a gente chama, né, da psicoterapia. Então, cada caso é um caso, né? Mas a princípio, se estiver tudo ok, né, na primeira consulta, é um paciente que está, do ponto de vista emocional, estável, né, não tem nenhuma alteração significativa, a gente já pode liberar, contanto que ele retorne no pós-operatório, né? Tá ótimo. A Viviane levantou a mão.
Quer perguntar alguma coisa, Viviane? Bom dia, doutor Motim, tudo bem? Bom dia, doutor Oi, Wellington. bom dia. Bom dia. É uma honra conhecer o doutor senhor Motim, senhor Wellington, já conheci, conversei com ele sexta-feira agora. Uhum. A minha dúvida é a seguinte, eu tenho um grupo de WhatsApp das pessoas que participam, que querem fazer a cirurgia bariátrica, e muitos se questionam sobre a injeção antitrombo. Alguns precisam usar 6 ampolas, outros 2 ampolas. Por que existe essa variação? Contigo aí, Se for no nosso serviço, né, talvez pode ter relação com a alta hospitalar do paciente, né? Porque a gente sempre recomenda o uso de 1 semana. Então, se o paciente faz a cirurgia e vai embora no outro dia, ele já usa a primeira dose no hospital, e depois vai usar 6 doses em casa no pós-operatório, né? Então, se de repente, por algum motivo, ele ficou mais tempo internado, ele só vai completar 2 dias para dar os 7 dias, né? Mas isso varia muito de serviço para serviço. Tem serviços que não usam, tem serviços que usam mais tempo, né? Então, pode ter essa variação do tempo também, o nosso injeção. grupo tem 2 protocolos, que é o de 7 dias, que o doutor Wellington salientou, que é a maioria, e tem aquelas pessoas que já têm história de trombose, que já têm história. Agora mesmo eu operei um paciente que tinha tido 2 tromboses pré-operatórias em outros momentos, né? E ele vai ficar usando 10 dias, né? Então, quando tem a pessoa com mais chance de ter, a gente usa 10 dias. Se a pessoa tem uma chance normal, usa 7. E como o doutor Wellington falou, muitos grupos não usam. A gente tem por rotina e por definição usar, porque realmente, só pela obesidade, a chance da pessoa ter trombose é maior. E quando tem cirurgia junto, a chance é maior ainda. Então, isso é uma coisa que nós cuidamos muito, porque trombose mata. Trombose pode gerar embolia pulmonar e mata, é a parte mais perigosa, é a embolia. Então, nós temos essa rotina para a proteção do paciente. Então, é fundamental usar. Tem mais uma pergunta? No caso, essa trombose ela está muito associada aos triglicerídeos e ao colesterol alto, correto? Não necessariamente, a obesidade em si. A obesidade em si, ela tem um resultado no corpo das pessoas que se chama uma situação pró-inflamada. Se tu vai ver alguns exames que se fazem no pré-operatório, mostra isso. O PCR da pessoa está alto, as coisas que mostram tendência à inflamação, elas estão altas. E essa tendência inflamatória, que é do corpo obeso, e todos têm, né, ela é uma tendência trombótica. Então, isso é uma ciência um pouco mais avançada. Tem gente que não dá bola, não sabe disso, né? Então, Sim. a gente que sabe e estuda muito isso, e tem um protocolo de proteção, nós não temos trombose e embolia há mais de 15 anos, né? Então, no começo, quando a gente começou e não fazia isso, a gente tinha tromboses e tinha embolias. Um paciente morreu de embolia, porque a gente tem um sistema de proteção e trabalhamos num hospital de alta complexidade, que se a pessoa tiver um trombo, ela pode ir direto para hemodinâmica, ou uma embolia pulmonar, pode ir direto para hemodinâmica e dissolver esse trombo no pulmão. Então, a gente tem um sistema muito poderoso e muito de proteção, de recursos, né? Então, fazer a profilaxia, fazer a proteção é fundamental. Muito obrigado pela explicação. Nada, fica às ordens. Até segunda. Tchau, até segunda, seu doutor Wellington. Até segunda. Bom, aqui tem mais um elogio na apresentação. Bom, a Márcia aqui está falando, eu faço uso de anticoagulante, no caso teria que usar por 10 dias? Sim, a pessoa que tem tendência à trombose e faz o anticoagulante por ter tido ou por estar em tratamento, eventualmente a gente não opera e até posterga o tratamento até terminar o tratamento daquela trombose que teve, né? Agora, o anticoagulante, do ponto de vista de anticoagulação completa, esse tem que ser suspenso. O que nós usamos é um anticoagulante, a heparina, para profilaxia, não é para tratamento. Então, se
tem tratamento, a gente tem que avaliar a situação específica da pessoa para ver como é que vai fazer, mas geralmente a anticoagulação, não, a pessoa anticoagulada não pode operar. A Viviane está com a mão levantada, acho que ela quer nos questionar também. Não, acho que foi, ele acabou de falar Ah, tá. Acho que a Karine também perguntou ali que eu não tá conseguindo tomar todos os mLs que foi orientado para ela. Mas isso acaba sendo comum ali no pós-operatório, às vezes o paciente realmente fica saciado, não consegue tomar tudo, né? Mas acho que sempre focar para ir tomando bem devagar, aos poucos, porque por mais que a gente tenha mudado ali a anatomia do intestino, nosso corpo não mudou, né? Então a gente precisa ter ali uns 2 litros de água por dia, né? Então aos pouquinhos ir tentando tomar, mas não precisa forçar e não vai prejudicar, assim, se não tá tomando exatamente o que foi passado ali. Tem que ir conforme a sua adaptação mesmo. Eu gosto de dizer para os pacientes, doutor, que para eles pensarem como se fosse um chá quente, esse líquido, né? Então, quando a gente vai tomar um chá quente, a gente vai com muito cuidado, golinhos pequenos, né? Então, nesse primeiro momento, é interessante a gente ir se adaptando dessa forma até a gente ficar mais confiante. Até a gente tem um funil no consultório, onde eu abro a torneira e mostro, né? Que a gente liga aquela torneira forte, é o meu gole grande. Se a gente liga a torneira fraquinha, vai passar tranquilamente, sem sentir desconforto, dor. Então, muitas vezes, os pacientes têm aquela questão emocional, de medo, de receio de ingerir os líquidos, né? Então, é muito importante manter a calma, não ter distrações na volta, né? Se concentrar no momento da realização e da ingestão do líquido, e pensar que é um chazinho quente, não virando a mão muito rápido, levando a cabeça mais ao encontro do copo, assim, e tomando devagarinho, né? E bem frequente. Por exemplo, se a gente toma um golinho, espera 10, 11, 12 minutos para tomar o próximo, a gente vai levar muito tempo. Daqui a pouco está na próxima refeição e não conseguiu dar conta da anterior. Então, é um momento de bastante concentração e tranquilidade. Perfeito, Bruno. Tem mais uma pergunta da Deise aqui. Precisa usar meia no pós-operatório? A meia nós não temos mais como rotina, Deise. Antes a gente tinha. Por vários motivos. As meias não conseguem se manter na posição, elas meias escorregam para baixo, estrangulam a perna. Então, nós passamos faixas durante o transoperatório para botar a bota de compressão contínua, a compressão intermitente, que é uma bota que vai massageando as pernas, simulando durante a operação e durante o momento que está deitado na cama como se fosse caminhando, né? E depois a pessoa tira a bota, tira as faixas e vai caminhar, que é a grande proteção, está ligada a caminhar precocemente, e lembrando sempre que a gente opera a barriga, não opera as pernas nem os braços, então a perna e o braço pode usar imediatamente depois da operação. Então é por aí, não precisa, a meia não é obrigatório. A Paula também perguntou um pouco mais atrás ali se tem que ter algum cuidado especial com o ovário policístico e a resistência insulínica. Não tem muita diferença, a maioria dos pacientes que a gente opera tem a resistência à insulina, né? Então é mais uma indicação do que um cuidado mesmo. A resistência insulínica, na verdade, é dita pré-diabetes, né? É aquela coisa que tu falou de muitas pessoas diabéticas ou pré-diabéticas. Então, só por ser obesa de grande porte já tem isso, e é mais uma indicação. É por isso que a gente opera, para, inclusive, eliminar essa situação. Alguma pergunta, pessoal? Bom, de qualquer forma, assim, o Dr. Wellington colocou na apresentação as nossas mídias, estão aí no último slide as nossas mídias também. Vocês podem entrar em contato a hora que quiserem para essas mídias. Tem o WhatsApp do COM, que é o 99821726, entre em contato. Tem muitos de vocês, têm os nossos WhatsApp, entrem em contato, sem problema, a gente está disponível e estamos sempre prontos para responder as coisas que forem possíveis, ou então venha uma consulta aqui. Às vezes, vira consulta mesmo, que é o melhor, senta junto com um de nós e discute os problemas que, porventura, estejam acontecendo. Nós estamos sempre disponíveis.
Doutor, só contar aqui para quem está aqui, né, que nós, Nutris, eu, Bruna, a Paula e a Raquel, vamos, a partir de outubro, fazer lives, então, a primeira e segunda do mês, sobre vários assuntos, né, assuntos descomplicando, então, o pré e pós-operatório da cirurgia bariátrica, com a nutrição. Então, convido a todos a ficarem ligados ali no Instagram para nos assistir. Ah, isso é excelente. Essa nova mídia que nós vamos introduzir, que as gurias da nutrição vão introduzir em breve, ela vai ser quase como uma reunião, né? Só que focada exclusivamente dentro dos problemas da nutrição. A doutora, a psicóloga Alessandra, o nosso psiquiatra José Adolfo Cerveira também, em breve vão fazer uma live sobre o setembro, sobre a coisa da depressão, coisa das alterações psicológicas, lembrando sempre que tudo isso que nós combinamos que tem que ser feito e tudo isso que se sugeriu, que é essa mudança de hábito, se a cabeça não está boa, não acontece, né? A gente não consegue fazer. Então, vamos falar sobre isso. Essa também vai ser uma nova mídia que vai aparecer logo em seguida. E todos estão convidados a participar. Inclusive, doutor Motim, só corroborando aí com suas colocações, até quem está nos assistindo hoje, que quiser contribuir ou tiver alguma dúvida sobre determinada área, né, e quiser que a gente fale mais nas nossas mídias, pode entrar em contato pelo Instagram do Com, né, e que a gente vai estar atentos em relação a essas, enfim, assuntos e dúvidas e trabalhar em cima disso, né? Ah, sim, sem dúvida. Entrem em contato sem problemas que nós vamos atender aquelas demandas que vierem pelas nossas mídias. Muito bem, pessoal. Como nós temos aqui a reunião se aproximando das 11 horas já, que nosso compromisso é ter uma hora de reunião para não deixar ninguém preso e poder aproveitar seu sábado, enfim, está um dia lindo lá fora. Aproveitem bem, cuidem da comida, cuidem da atividade física, e, enfim, controle de peso é uma coisa permanente para todos. E a maioria das pessoas, fora aqueles agraciados com metabolismos altos, né, tem que cuidar de peso. Nós todos aqui, eu acho que praticamente só a Alessandra que foge disso, que tem uma genética muito boa, que ela é magra da natureza. O resto tudo controla peso, né, pessoal? Também tem que me cuidar. Pois é. Todo mundo cuida. Então tá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Wellington. Foi uma excelente apresentação. Obrigado a todos que estiveram aqui junto conosco nessa hora. E obrigado aos pacientes que participaram. E daqui a 30 dias nós temos uma nova reunião. Não temos ainda quem vai apresentar, que isso está se estabelecendo uma escala agora. E bom final de semana para todos. Tá ok? Bom final de semana. Tchau, tchau. Fim de semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau.